Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai falar mais uma vez sobre o mercado de criptomoedas que começou o mês de março pegando fogo literalmente e tem trader que fez mais do que 6,8 milhões de dólares em um único dia em posições abertas no Ethereum e no Bitcoin. Eu vou contar um pouco essa história aqui para vocês, como é possível fazer isso, que estratégia essa pessoa, essa baleia utilizou para fazer tanto dinheiro. Mas antes de eu chegar lá, vou pedir para você que não se inscreveu aqui no canal, fazer o favor de se inscrever nesse momento, deixar o like e ainda ativar as notificações que toda vez que eu gravo um conteúdo aqui para vocês e publico, o YouTube vai entregar de forma mais rápida para você, você vai poder então assistir, né? Bora lá, vamos falar um pouquinho então sobre essa alta volatilidade que vem acontecendo no mercado das criptomoedas, essa montanha russa começou no mês de março. Antes disso, eu quero mostrar para vocês aqui o gráfico, para vocês entenderem que movimento que aconteceu e que movimento que essa baleia utilizou para fazer esses 6,8 milhões de dólares em um dia. Então vamos lá, eu quero mostrar aqui para vocês. Tá aqui o gráfico do Bitcoin, tá? Derivativo aqui. No dia 2 de março, até um pouco antes, né? No dia 2 de março, estava na casa, do Bitcoin na casa dos 85, 84, 85 mil dólares, não oscilando muito. E aqui no dia 2 ele sai de 83, 80 dólares e vai para mais de 93 mil dólares, fazendo esse movimento brusco aqui, quase que repentino. Isso aqui, obviamente, teve um motivo para acontecer, e esse motivo foi que o Trump, no domingão lá, foi lá e postou que os Estados Unidos ia fazer uma reserva estratégica de criptomoedas. Isso agradou muito o mercado, principalmente e algumas outras criptomoedas que ele anunciou que faria parte dessa reserva estratégica. Não só o Bitcoin, ia colocar o Bitcoin e o Ethereum, segundo ele, ia ser o coração dessa reserva estratégica, mas a Solana ia estar presente, assim como a XRP, e deu essa movimentação muito rápida já no domingo. E aproveitando essa movimentação, até existe uma série de questionamentos. Aconteceu que foi publicado que um trader ganhou esses 6,8, quase 7 milhões de dólares em um dia. E como que foi montada essa posição? Olha isso aqui, ó. Presta atenção nisso. No dia 1º de março, uma baleia, né, foi lá e depositou 5,9 milhões de dólares em USDC numa corretora descentralizada chamada Hyperliquidity e começou a abrir as posições. A alavancagem da conta era 50 vezes. O que quer dizer isso? Quer dizer que o poder de compra de cada dólar é de 50 vezes maior, né? Ao mesmo tempo, né, o risco aumenta consideravelmente. E aqui que entra a questão. A primeira posição que a baleia abriu foi em Ethereum. A primeira posição em Ethereum que foi aberta foi no dia 2 de março. 35 minutos depois dessa posição, o Trump anunciou a reserva estratégica de cripto. Então, foi lá aberta a posição, 35 minutos depois o Trump foi lá e tweetou, postou na rede social dele lá que ia ter a reserva estratégica. O que imediatamente começou a surgir que existe uma possível caso de insider trading, alguém que já sabia o que estava por vir e montou essa posição. O que aconteceu? A primeira operação em Bitcoin foi aberta no dia 1º de março. Né? E foi aberta uma posição quando o Bitcoin estava na casa dos 86 mil dólares. E muitas posições foram fechadas quando o Bitcoin estava entre 87 e 91 mil dólares.
Algumas das posições em Bitcoin ocorreram antes, algumas das saídas ocorreram antes do Trump anunciar as reservas estratégicas. Só que grande parte das posições foram realmente fechadas depois daquilo, resultando no lucro de 6,8 milhões de dólares, de acordo com o gráfico que você está vendo nesse momento aqui. Esse gráfico é de uma fonte da HyperDash, tá? Então peguei aqui de uma reportagem até que saiu na imprensa especializada. O que acontece, né? O que acontece? Isso, de certa forma, ocasionou um certo alvoroço no mercado. Por quê? Existe uma especulação que é um possível caso de insider trader, né? Até porque foi depositado 5,9 milhões de dólares. Foi aberta uma posição utilizando 4 milhões de dólares, colocando, que somando com a alavancagem, a posição, o volume total da posição é 200 milhões de dólares. Nisso aí, se o Bitcoin ou o Ethereum caísse 2%, somente 2%, ia para o saco os 4 milhões de dólares, ia perder tudo. Então, existe sim aquela questão, pô, será que alguém ia arriscar num mercado tão volátil, um volume tão grande de dinheiro, pô, 4 milhões de dólares, será que a pessoa não sabia que vinha um anúncio? Será que foi só no preço que colocou? Possivelmente não. Então, algumas pessoas falam, ó, a posição do equivalente a 200 milhões em Bitcoin e Ethereum, antes do anúncio da reserva estratégica do Bitcoin, pode ser a maior operação com informação privilegiada. Isso quem falou foi o fundador e apresentador do The Moon Show, né? Não sei nem falar o sobrenome dele aqui, Runefelt. Thor Runefelt. Então, muitas pessoas foram lá e criticaram essa posição que foi utilizada em informação privilegiada. É, no mínimo, curioso, mas de fato, isso realmente aconteceu. E o que vem acontecendo com o Bitcoin nesse exato momento? Lembrando que logo após o anúncio, teve aquele boom do mercado. Teve aquele boom. Até vou colocar aqui no TradingView para a gente dar uma olhadinha um pouco melhor. Aqui está o gráfico do TradingView. E o que esperar do mercado para os próximos dias? Ó, esse candle aqui está no gráfico diário, tá? Esse candle vermelho foi o candle do anúncio ali, de domingo, tá? Do dia 2 de março. Esse já é do dia seguinte. Toda essa correção já veio no dia seguinte. O que acontece? Por que o mercado corrigiu, voltou, devolveu toda aquela alta? Porque, obviamente, ao mesmo tempo que o Trump anuncia reservas estratégicas, ele está no meio de uma guerra de tarifas com China, com Canadá, com México, e alguns países vão retalhar, com certeza absoluta, os Estados Unidos, e toda essa guerra comercial, essa guerra de tarifas, faz com que o investidor que tem apetite ao risco fuja do mercado de risco. Nesse caso, o mercado de ações e o mercado de criptomoedas, principalmente do Bitcoin. Por quê? Porque isso gera incerteza e o mercado odeia a incerteza. Aquela expectativa de que vai continuar subindo no meio de uma guerra comercial acaba sumindo, obviamente, e a expectativa começa a virar um certo pessimismo, e isso fez com que os índices Nasdaq, Dow Jones e o DAX, né, da Alemanha caíssem também. E nos últimos anos existe uma certa correlação entre o Bitcoin e o Nasdaq, né? Principalmente porque pela característica
do investidor, aquele investidor que está buscando mais risco, o que ele quer? Ele quer um mercado mais estável, um mercado sem muita surpresa, né? E aqui a gente está nesse momento com o Bitcoin na casa dos 87 mil dólares, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o dia 4 de março. Não me surpreenderia se o Bitcoin viesse buscar novamente os 80 mil dólares, fazendo essa correção aqui, e depois viesse buscar os 70 mil dólares. E aqui eu tenho duas regiões para você que quer investir no longo prazo. Aqui eu tenho uma região de compra para você que quer comprar no longo prazo para compor a tua carteira de investimento. Aqui eu acho uma região interessante. Se continuar caindo, você aqui é dos 70 até os 50 mil, que é possível também, que é um ponto aqui de suporte bem forte, bem denso. Então, esse ponto aqui, rompendo esse ponto aqui, essa região também é uma região para você ir aumentando a tua posição, para você que pensa no longo prazo. Para você que especula, que faz trade, que só quer ganhar dinheiro, não importa se com a alta ou com a baixa, vale muito a pena você ficar de olho aqui também, né, nessa posição, porque eu acredito que no curto prazo ele pode vir buscar essas três regiões aqui são possíveis, tá? 80 mil, 70 mil e em torno de 52 mil dólares aqui, ele pode vir no curto prazo. No longo prazo, eu sou extremamente otimista com relação ao ativo. Tem muita coisa ainda a se provar, mas ele já caiu na graça do investidor como ativo alternativo e as pessoas já começaram, espero eu, entender a volatilidade que esse mercado traz e também a possibilidade de ganho nele. Então, tenho vários vídeos que eu falo aqui que é possível a gente ter um Bitcoin, o mercado do Bitcoin total valer mais do que, por exemplo, o ouro, sendo a classe de ativo mais valiosa do mundo. Eu, de certa forma, acredito nisso. Como, por exemplo, aqui, se eu puxar aqui a tela de novo, vocês vão ver aqui o que vejo para o longo prazo. No curto prazo, deve uma correção sim. No longo prazo, para mim, é para cima. Para mim é para cima. Para cima quanto, Carlos? Vamos pegar aqui em valor de mercado. Nesse momento, o valor de mercado do Bitcoin está na casa de 1 trilhão e 600 bilhões de dólares. A prata, 1 trilhão e 800 bilhões de dólares. Há pouco tempo atrás, o Bitcoin já estava valendo mais do que a prata em valor de mercado. Se o Bitcoin for valer mais do que a Microsoft, por exemplo, chegar no valor da Microsoft é praticamente o dobro do preço da unidade do Bitcoin. Se chegar no valor de mercado do Gold, que é 19 trilhões de dólares, se o Bitcoin um dia chegar no valor de mercado do Gold, que é 19 trilhões de dólares, vou repetir, nesse momento, o preço de um Bitcoin não vai ser 84 mil dólares, e sim mais de 900 mil dólares por uma unidade do Bitcoin. Lembrando, tá, que existem várias teses que suportam isso. Uma delas é Wall Street já começou, já tem vários fundos de investimento, já é discutido regulações, está presente em reservas estratégicas dos Estados Unidos, outros países vão começar a avaliar isso também. Existe um caminho longo pela frente. Lembrando que o Bitcoin ele é um ativo novo, é de 2009, então tem 16 aninhos apenas. Então tem muito chão pela frente para ele se firmar cada vez mais como um ativo que o investidor vai querer ter cada vez mais na carteira dele. Eu acho, de a minha visão, que o maior risco, para todo investidor é não ter nada em exposição em criptomoedas. E quando eu falo criptomoedas, eu estou falando principalmente o Bitcoin. O maior risco que qualquer investidor pode ter não é essa oscilação de mercado, é sim não ter um ativo desse na proporção devida em carteira, Obviamente que você não vai colocar tudo em all-in
em criptomoeda, até porque seria uma insanidade você fazer isso, mas você ter uma posição pequena ali e aumentando ao longo do tempo e aproveitando esses momentos de baixa para ir se posicionando aos poucos, para você que é investidor, faz todo o sentido do mundo fazer isso. E eu acho que essa estratégia vai ser super benéfica e lucrativa para você. Você vai conseguir fazer dinheiro nisso. E para você que é especulador, aproveitar e entender esse cenário, né? Como que o mercado vai enxergar essa guerra de tarifas, como que o mercado vai enxergar essas reservas que o Trump está prometendo fazer até em outras moedas. Então fica o alerta aqui. Em outros vídeos aqui para frente eu sempre vou comentar, colocando a minha visão aqui para vocês, o que está acontecendo. E vocês vão acompanhando. Faz o seguinte, então, comenta aí para ver o que você achou desse vídeo. É um vídeo praticamente sem corte nenhum, que eu tô sentado aqui numa terça-feira de carnaval na minha casa. Falei, vou comentar isso aqui porque pode gerar muito valor para as pessoas que estão assistindo. Então, sem edição monstra, tá indo cru aqui para vocês. Espero ter ajudado. Se você gostou, não esquece, se não deu like, deixa o like lá, se inscreve no canal e, né, deixa o teu comentário que eu vou responder um por um dos comentários aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!